Eita, Afonso, então tu tá querendo me dizer que próximo do núcleo, na célula animal, tem o centrossomo. O centrossomo está próximo do núcleo na célula animal. Perfeito. Já na célula vegetal, não é assim. Na célula vegetal, os centrossomos, que originam essas fibras que atravessam de um lado para o outro, eles não estão próximos do núcleo. Eles estão em toda a margem aqui, na periferia da célula vegetal. Então é diferente, pessoal. E pessoal, querem aprender um pouco mais sobre esse assunto? Então permaneçam aí assistindo, que a aula vai começar a partir de agora. Bora lá, vamos à aula. Bora lá, meu povo. Tema da aula de hoje, citoesqueleto. E aí, pessoal, o que é o citoesqueleto? Vamos direto para o assunto. Rede intracelular constituído de microfibras presentes no citoplasma. Logicamente, se é intracelular, está presente no citoplasma. Mas no citoplasma de que células, pessoal? Das células eucarióticas. Células procarióticas, bactérias, arqueobactérias, não possuem citoesqueleto. Possuem filamentos ali, mas que não são considerados citoesqueletos. Beleza? Isso é importante saber, gente. Com relação às funções, as funções são basicamente essas aqui: dar forma à célula e organização estrutural. Ora, pessoal, nosso esqueleto, eles nos dá forma e suporte estrutural, organização estrutural do nosso corpo. A mesma coisa dentro da célula. A forma que a célula se apresenta depende muito da disposição, do arranjo dessas microfibras presentes no citoplasma e que formam o citoesqueleto. Perfeito? Então, repito, a forma de uma célula depende do citoesqueleto, das fibras que estão dentro do citoplasma. Isso é uma função importante do citoesqueleto, ele dá suporte estrutural. Por isso que o nome é esqueleto. Esqueleto e cito significa célula. Esqueleto da célula. Perfeito, gente? Vamos para frente. Adesão às células vizinhas e superfícies extracelulares. Pessoal, nos tecidos, por exemplo, nosso, as células, elas na grande maioria estão umas aderidas, coladas com as outras. Essa estrutura de uma célula vizinha com a outra, ela ocorre com suporte também a partir do citoesqueleto. Então existem fibras que estão em contato de uma célula vizinha com a outra e que vai dar justamente essa adesão, vai permitir que elas fiquem bem aderidas, bem coladas ali, certo? É outra função do citoesqueleto. Não só entre células vizinhas, como também em uma superfície extracelular. Vai dar firmeza ali, consistência, suporte nessas situações. Vamos lá para frente. Deslocamento de materiais. Pessoal, dentro da célula, essas fibras que formam o citoesqueleto, aqui dentro da célula, nesse espaço, elas a todo momento elas estão se movendo. Elas estão se movendo. É um movimento dinâmico. E essa movimentação facilita o transporte de material, de substâncias por todas as partes do citoplasma na célula. Isso também é uma função do citoesqueleto. A partir do momento que essas fibras se movem e elas mudam de formato, de arranjo, de disposição, o citoplasma começa a sofrer uma movimentação. E isso facilita o transporte de substâncias. Vamos lá? Outra função, promover movimentos celulares. Eu vou só mencionar aqui e a gente logo mais para frente a gente vai explicar cada um passo a passo. Então nós temos o ameboide, a contração das células musculares, os cromossomos nas divisões celulares, ciclose e cílios e flagelos. Pessoal, tudo isso é movimentação que depende, como eu acabei de falar, dessa mudança de arranjos nessas fibras do citoesqueleto. Então veja que o citoesqueleto ele promove movimentação dentro da célula e também permite que alguns tipos de células se locomovam, certo? Tanto dentro do citoplasma como algumas células se locomoverem. Então isso também é função do citoesqueleto. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco.
certo? Então, o que eu quero inicialmente aqui, presta bem atenção agora, é que vocês diferenciem os tipos de microfibras presentes dentro da célula e que compõem o citoesqueleto. Então, quais são essas microfibras? Qual a composição? O citoesqueleto é composto de quê? 3 fibras, presta bem atenção, 3, pessoal. Microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Atenção agora, gente. Microtúbulos. Tá aqui, ó. Olha para cá. Os microtúbulos são microfibras, né, do citoesqueleto que tem forma helicoidal. Então o formato aqui é todo helicoidal, ó. Formato de espiral ou então formato de hélice, como o próprio nome já diz aí. E dentro dele aqui, ó, existe esse espaço aqui. Ele é oco. Ele é oco. Ele é helicoidal, tem um formato de hélice e é oco por dentro. Ele é perfurado por dentro. Perfeito, gente? E aí, pessoal, notem que nessa ilustração aqui, ó, cada bolinha dessa consiste numa proteína. E qual é o nome dessa proteína? Tubulina. Eita, Afonso, microtúbulo, túbulo, tubulina, tem tudo a ver. Exatamente, pessoal, perfeito. E essas tubulinas, perdão, elas a todo momento aqui, ó, no microtúbulo, tem tubulina saindo e outras tubulinas chegando. A todo momento há uma mudança na configuração, porque essas tubulinas elas se soltam desse microtúbulo. Imagine cada tubulina ser uma bolinha dessa. Então essas bolinhas, essas tubulinas, elas se soltam e outras novas chegam. Então fica essa mudança aí bastante dinâmica. Perfeito, pessoal? Isso é muito importante a gente entender. Gente, os microtúbulos dentro da célula, no citoplasma, eles se originam de onde? Se originam de uma região chamada centrosomo ou centro celular. Presta bem atenção. Eu tenho uma célula animal e eu tenho uma célula vegetal. Na célula animal, olha para cá, ó. Vejam que de vermelho aqui, eu coloquei aqui, ó, vários microtúbulos de vermelho, esses tracinhos, saindo praticamente dessa mesma região aqui, desse espaço aqui, ó. Esse local aqui, de onde saem esses microtúbulos, de onde se originam esses microtúbulos, nós chamamos de centrosomo ou centro celular. Pessoal, presta bem atenção. Isso foi na célula animal. Na célula vegetal, olha só, o centro celular ou os centrosomos estão presentes, ó, próximo da membrana plasmática. Tá vendo? Ó? Mais na região da periferia da célula. Eita, Afonso, então tu tá querendo me dizer que próximo do núcleo, na célula animal, tem o centrosomo. O centrosomo está próximo do núcleo na célula animal. Perfeito. Já na célula vegetal, não é assim. Na célula vegetal, os centrosomos, ó, que originam essas fibras que atravessam de um lado para o outro, eles não estão próximo do núcleo. Eles estão em toda a margem aqui, ó, na periferia da célula vegetal. Então é diferente, pessoal. É diferente. Atenta sempre para essas diferenças. Perfeito? Uma outra questão que eu quero colocar é que na célula animal existem duas estruturas, ó, perpendiculares. Uma está assim e outra está assim. Na verdade são cilindros, estruturas com formato de cilindro, que é oco por dentro. Eles são oco, perfurados por dentro e são formados, olha, por 9 grupos de 3 microtúbulos. Essas estruturas nós chamamos de centríolos, certo? Os centríolos, observem, eles não estão presentes nos centrosomos aqui, ó, da célula vegetal, certo? Outra diferença, pessoal, os centríolos são estruturas cilíndricas, que eu ampliei aqui, ó, formado por 9 grupos de 3 microtúbulos, ok? E que estão presentes no centrosomo de células animais próximo do núcleo.
Beleza, gente? Esses centríolos, eles são extremamente importantes para orientar essa função aqui, ó, divisão celular, para separar os cromossomos. Na verdade, a célula, antes dessa célula animal ela se dividir em duas, esses centríolos, eles são capazes de se autoduplicar. Eles se duplicam, um vai para uma extremidade, o outro para outra extremidade, e aí eles orientam as fibras com os cromossomos durante a divisão celular. Então é fundamental a importância deles aí. Perfeito? Vamos avançando, gente. Microfilamentos. Os microfilamentos, atenção agora, eles são filamentos, olha, de uma proteína que nós chamamos de actina. É diferente dos microtúbulos. Microtúbulos tem proteína tubulina. O nome é tubulina. Já os microfilamentos têm uma proteína chamada actina. É totalmente diferente. Perfeito? Essas moléculas de actina também são dinâmicas. A todo momento elas estão, ó, cada bolinha dessa de actina está saindo e chegando novas. Então a todo momento eles estão se desfazendo e se formando novas fibras com outros formatos. Elas podem ter forma de feixes, como também formar emaranhados, ramificações. Perfeito? Então, importante saber isso aqui. Quando a gente tem microfilamentos de actina, pessoal, na periferia da célula, o que é a periferia? É essa região aqui, ó, mais periférica, mais para fora da célula, região que nós chamamos de ectoplasma, ecto de externo, a região mais externa, mais periférica. Essa região ela é mais consistente do citoplasma. É um citoplasma mais consistente, e isso devido aos microfilamentos de actina. Mas se eu entrar mais um pouquinho na célula, na região mais central, mais para dentro, essa região nós chamamos de endoplasma. É nessa região que esses microfilamentos dão um aspecto mais gelatinoso. Então, como é que seria isso, Afonso? Mais para dentro, na região do endoplasma, endo de dentro, nós temos um aspecto mais gelatinoso. Na região mais para fora, que nós chamamos de ectoplasma, nós temos um citoplasma mais consistente. Ô Afonso, mas os microfilamentos, eles podem dar um aspecto gelatinoso e um aspecto consistente ao mesmo tempo, em diferentes regiões? Pode sim, pessoal. Lembra que eu falei que eles estão em formas, em arranjos diferentes? Depende tudo de como eles estão ali arranjados, posicionados. Mas pode sim, sem problema nenhum. Perfeito, pessoal? Seguindo em frente, filamentos intermediários. Olha para cá, ó. Os filamentos intermediários, gente, atenção, eles têm um nome intermediário porque eles nem são tão finos como os microfilamentos, nem são tão grossos, tão espessos como os microtúbulos. Eles são intermediários, estão entre os microtúbulos e os microfilamentos. Eles não são nem tão espessos, nem tão finos. Perfeito? É por conta disso. E quais são as proteínas presentes aqui? Atenção, a outra diferença. Enquanto aqui é a actina, nos microfilamentos, nos microtúbulos tubulina, aqui nos intermediários são várias proteínas. Ei, mas são proteínas que não são dinâmicas. Não são proteínas como essas outras aqui, tubulina e actina, que a todo momento na fibra está saindo e chegando novas. No caso dos intermediários, elas ficam ali e são estáveis, elas permanecem aqui. São totalmente estáveis. Beleza, pessoal? Só uma outra questão que eu queria colocar, voltando aqui para as células vegetais, é que os microtúbulos, que a gente viu aqui no começo, nas células vegetais, vejam que eles atravessam de um ponto para outro. Essas regiões, como eu tinha dito, são os centrossomos e parte deles surgem os microtúbulos. E como eles estão atravessando toda a célula, o crescimento da célula vegetal é direcionado, orientado a partir dos microtúbulos. É uma função aí que eu não coloquei especificando, mas também está presente aí, sendo responsabilidade desses microtúbulos.
Beleza, gente? Vamos agora focar, avançar nos movimentos celulares. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro movimento ameboide. Ameboide não significa dizer que esse movimento acontece somente com amebas, que são protozoários. Pode acontecer com outros tipos de célula, perfeito? Como, por exemplo, as células do sistema imunológico da gente, os fagócitos, por exemplo. E aí, como é que acontece esse movimento? Pessoal, primeira coisa, essa parte de verde aqui que eu pontilhei, a parte mais externa do citoplasma, mais periférica, nós chamamos de ectoplasma. E essa região ela é chamada de gel ou citogel, porque ela tem uma maior viscosidade, uma maior consistência. Já a parte mais interna da célula, toda pontilhada de azul, nós temos o endoplasma e é chamado de citosol, é a parte mais líquida, mais fluida da célula. E aí, como é que acontece o movimento propriamente dito? A célula, ela emite, quando ela quer se deslocar, um prolongamento citoplasmático, uma projeção citoplasmática, e quando isso acontece, essa projeção nós chamamos de pseudópodes. Esses pseudópodes são falsos pés, como a gente chama, que caracterizam o movimento ameboide. Quando forma o pseudópode, a parte aqui de azul, vocês podem perceber, toda a parte interna da célula, como é mais fluido, mais líquido, ela vem todinha para a região do pseudópode, para que a célula possa se locomover. Mas, ao decorrer do movimento, essa parte fluida, chamada de citosol, que preenche o pseudópode, deixa de ser citosol e passa a ser citogel, destacado de verde aqui, dando mais consistência ao pseudópode. Ele fica mais parado aqui, para que toda essa região aqui, que a gente chamou de citogel, mais consistente, se torne citosol líquido e de novo esse líquido venha para frente e assim o movimento vai acontecendo, empurrando a célula, movimentando a célula. Perfeito? Então o que caracteriza o movimento ameboide é essa transformação de gel para sol, de sol para gel. Isso acontece, gente, porque os microfilamentos, atenção agora, olha o citoesqueleto entrando na história. Os microfilamentos de actina, de vermelho aqui, eles estão a todo momento se formando e se desfazendo, se formando e se desfazendo, mudando de posição, de arranjo. Quando ele se desfaz, fica mais fluido, no formato de citosol. Quando ele se forma novamente, a fibra, o microfilamento, aí você tem o citogel, mais consistente, ok? Entrando na divisão celular. Pessoal, aqui eu falei microfilamentos de actina. Os protagonistas aqui são os microtúbulos, que a gente falou, ricos em tubulina. E aí eles vão o que, pessoal? Eles partem, lembram, dessa região aqui, onde estão os centríolos, chamado de centro celular ou centrosomo. E eles, durante a divisão celular, eles ficam segurando, olha só, os cromossomos. E quando chega o momento que esses cromossomos eles precisam se separar um do outro, são esses microtúbulos que vão permitir essa separação, essa migração dos cromossomos para os polos opostos. Perfeito? Então os microtúbulos atuam dessa maneira. Quando as tubulinas saem desses microtúbulos, lembram que eu falei que ela é bem dinâmica, entra tubulina e sai tubulina, fica sempre se formando e se desfazendo. Quando elas saem, esses microtúbulos tendem a diminuir, eles se retraem e vai puxando o cromossomo para cá. Perfeito? Então essa é a função dos microtúbulos na divisão celular. Vamos mais para frente. Contração muscular. Gente, aqui quem é que funciona? Não são microtúbulos. Aqui são de novo os microfilamentos de actina, que estão de vermelho aqui, E existem filamentos de uma outra proteína que a gente não falou, os filamentos ou microfilamentos de miosina, que ficam deslizando de verde aqui, deslizando sobre o filamento de actina. Esse deslizamento da miosina com a actina faz com que essa célula muscular ela se contraia e se distenda. Perfeito? Então, mais uma vez, o citoesqueleto está participando de um movimento celular. No caso da ciclose, o que é que caracteriza a ciclose? Movimento circular do citosol. Citosol, que é justamente a parte o quê? Fluida, a parte líquida.
Esse movimento circular ocorre geralmente em células grandes, como protozoários e, como eu coloquei aqui, células vegetais, certo? Esse movimento permite uma grande distribuição de substâncias para todas as partes da célula e ocorre a partir também da interação de microfilamentos de actina com miosina, os mesmos que eu falei da contração muscular, certo? Os cílios e os flagelos, pessoal. Os cílios e os flagelos ocorrem da seguinte maneira, a gente diferencia uns dos outros. Os cílios são mais numerosos, já os flagelos são menos numerosos. Enquanto os cílios são mais curtos, são pequenininhos, os flagelos são longos, são mais longos. Enquanto você tem um movimento nos cílios do tipo chicote, que é um movimento, você tem um cílio aqui, o tipo chicote é assim, ele faz um movimento mais ou menos como um chicote. Lá nos flagelos existe um movimento ondulatório. Então, o exemplo que a gente tem para os cílios são os cílios da nossa traqueia, das nossas vias aéreas, que existem, fazem esse movimento chicote sempre para cima aqui, para justamente eliminar o excesso de muco que tem aqui. Muco de secreção que está cheio de impurezas. Já nos protozoários, nós temos os cílios, vejam que estão em grande quantidade e são pequenos, né? Eles estão aí em todo movimento de chicote para justamente permitir o movimento desses protozoários em água doce, ok? Já observa aqui o exemplo dos flagelos. Você tem um flagelo aqui do espermatozoide. Ele é longo, veja que não é curto como os cílios, e ele não é numeroso. Só está presente um flagelo em cada espermatozoide. Beleza, pessoal? Então, importantíssimo essas diferenças. E uma outra questão que é importante falar é que os cílios e os flagelos, se eu tirar um pedacinho dele aqui, do flagelo, e um pedacinho do cílio, e observar nessa posição, nesse corte transversal, nós vamos ver isso aqui, essa estrutura. 9 duplas aqui de microtúbulos e uma dupla central de microtúbulos. Eita, Afonso, está parecendo no início da aula a estrutura dos centríolos. E isso, vamos relembrar os centríolos? Os centríolos possuem, olha só, 9 grupos de 3 túbulos. Ah, mas é diferente aqui. É diferente, mas é parecido. E aí a gente conclui o quê? Conclui que os cílios e os flagelos se originam dos centríolos. Os centríolos vão formar os cílios e os flagelos. Perfeito? De que maneira isso acontece? Olha só, imagina aqui, vou aproveitar esse desenho que eu fiz. Você tem os centríolos aqui, os microtúbulos dele aqui. Esse centríolo, olha para cá, gente. Espero que estejam conseguindo observar. Esse centríolo, ele vai aumentando, os microtúbulos dele. Ele vai aumentando, vai aumentando. E o que é que acontece com a membrana plasmática? A membrana plasmática aumenta junto com eles, vai circundando eles aqui, Então aqui, por exemplo, eu tenho um cílio, e esse cílio tem os microtúbulos que vieram dos centríolos e estão circundados aqui pela membrana plasmática. Se ele crescer mais aqui, vai deixar de ser cílio e passar a ser flagelo. Então, Afonso, você quer me dizer que os cílios e os flagelos estão envoltos por membrana plasmática? Perfeito, é isso aí. Beleza, gente? Então a gente finaliza, pessoal, essa aula. Mais uma vez, obrigado e bons estudos para vocês.